Olá, meus amigos da TV Câmara, aqui, plenário da Câmara Municipal de Cubatão, de onde nós estamos falando. E dentro de instantes, os senhores irão acompanhar a 20ª sessão extraordinária de 2023. Na ordem do dia, um projeto de lei que será apreciado pelos vereadores nesta Casa de Leis, o da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024. E se aqui você não puder comparecer, pode nos acompanhar sintonizando o canal 48.2 digital ou então pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no YouTube e também no Facebook. A 20ª sessão extraordinária começa em instantes. Até já! Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Topete. Fica a ausência do vereador Kleber do Cavaco. Obrigado. Convido a vereadora Jaque Barbosa para assumir a vice-presidência. Convido o vereador Alessandro Oliveira para assumir a primeira secretaria. O vereador Topete, como está aqui, a segunda secretaria. Esta presidência esclarece que, nos termos da legislação em vigor, a presente sessão destina-se exclusivamente à apreciação do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2024 e da outras providências. Passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 330/2023, projeto de lei número 34/2023. Autoria, prefeito municipal. Solicito a senhora primeira secretária... Desculpa, vereador Alessandro. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer com emenda favorável à tramitação da propositura exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta comissão o presente projeto de lei. Chega a esta comissão o projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2024 e das outras previdências. A Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, apresenta parecer sobre a matéria. Em sua mensagem explicativa às folhas 106, o autor assevera que a propositura visa dar cumprimento do disposto do artigo 165 da Constituição Federal, que trata da obrigatoriedade da interposição de projetos de lei, de iniciativa do Poder Executivo relativamente aos orçamentos, às diretrizes orçamentárias e aos planos plurianuais dos entes da Federação. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, integra o ciclo orçamentário e constitui o elo entre o Plano Plurianual, PPA, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. Ela estabelece as regras para a elaboração do orçamento do exercício seguinte. Usualmente, através dela são fixados os objetivos, as metas e as prioridades do exercício a cobrir, dentre aquelas que constam no Plano Plurianual, o PPA. De se realçar que o presente projeto de lei há que se ater também ao preconizado pela Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Federal número 4.320/64, e as determinações contidas no comunicado SDG, número 13/2017, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A propositura encontra-se redigida em 39 artigos, nos quais se estabelecem as diretrizes e metas que deverão nortear o orçamento municipal para o exercício de 2024
estabelecem as metas fiscais, artigo 2º e 3º, os riscos fiscais, artigo 4º, reserva de contingência, artigo 5º, elaboração da proposta orçamentária, artigo 6º a 14º, programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação, artigo 15 e 16, tratam-se das despesas de pessoal, artigo 18 e 19, novos projetos, despesas prioritárias e dos investimentos, artigo 20 a 21, controle de custos, artigo 23, transferência de recursos a pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, artigos 24 a 26, custeio de despesas do repasse e da transferência de recursos, artigos 27 a 29, dispõe sobre eventuais alterações na legislação tributária e da renúncia da receita, artigo 30 a 32, e a abertura de créditos adicionais 33 a 36, nos moldes do artigo 165, segundo da Constituição Federal. Também atende às exigências do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispondo sobre equilíbrio entre receitas e despesas, critérios para a limitação de empenho, artigo 17. Está ainda acompanhada de algumas dos anexos previstos na citada lei complementar, que delas são parte integrante e consistente em anexo de metas anuais, folhas 17, avaliação de cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, folhas 18, metas fiscais atuais comparadas às fixadas aos 3 exercícios anteriores, folha 19, evolução do patrimônio líquido, folhas 20, origem e aplicação dos recursos obtidos com alimentação de ativos, folhas 21, demonstrativo de riscos fiscais e providências, folhas 22, estimativa e compensação da renúncia de receita, folhas 23. Consta ainda as folhas 118/196, informações referentes ao estudo atuarial do regime próprio de previdência, base 2022, a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, ao custeio de serviços próprios de entes federados e o plano de pagamento de precatórios para o exercício de 2024, no mérito, apresentamos emenda do artigo 17, conforme sugerido pela Procuradoria Legislativa, onde o mesmo passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo para as providências deste o montante referente à queda de arrecadação, acompanhado da devida memória de cálculo, para que este avalize e realize eventual limitação de empenho na movimentação financeira. No mais, a propositura está redigida em regulares formas, atendendo aos preceitos constitucionais e à legislação citada pelo autor e atinente à matéria. Assim, em face do exposto, com a emenda apresentada nos aspectos que cabem a esta comissão análise, o técnico, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conivência e a oportunidade de sua aprovação. Este é o nosso parecer, sala das comissões, 22 de maio de 2023, Comissão de Finanças e Orçamento. Marcos Roberto Silva, presidente e relator, Roniele Martins da Silva, vice-presidente, Guilherme dos Santos Malaquia, membro com restrição. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 43 do Regimento Interno desta Casa, esta presidência concede a palavra ao vereador Guilherme dos Santos Malaquias, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, para esclarecer e justificar sua restrição à presente propositura. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Topete. A ausência do vereador Rony do Bar. A palavra, vereador Guilherme de Salão. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares. Bom, as emendas apresentadas aqui hoje na LDO, a gente visa buscar critérios, a gente está buscando uma fiscalização mais ampla e dentro de uma das hipóteses aqui do artigo. A outra, no parágrafo, a gente busca também sobre as emendas impositivas, né, que a gente também trata aqui nesse LDO, que é em relação a estar cumprindo metas, né, você colocar estipular uma data, um tempo, até porque você tem um ano aí no decorrer para poder empenhar, e isso atrapalha muitas das vezes o planejamento, né, das entidades, quando passa o seu método aí, o seu cronograma.
E a outra é para que o Executivo, a cada movimentação aí do superávit, a Câmara tenha um entendimento do que está se movimentando, porque ele já tem uma porcentagem dentro do orçamento, né, anual já da cidade, mas quando se há o superávit, ele movimenta da forma que bem entende. E aí a Câmara deveria estar se buscando esse entendimento aí de entender que a cada movimentação ela fica ciente. É mais isso daí, senhor presidente. Agradeço o vereador Alessandro e convido o vereador Alain Matias para ocupar a primeira secretaria. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da emenda apresentada pelo vereador Guilherme dos Santos Malaquias, subscrita pelos vereadores Rodrigo, Sérgio, Rochinho e Alessandro Oliveira. Retorna a esta comissão o presente projeto de lei, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2024 e das outras providências. Após a apresentação de emenda pelo vereador Guilherme dos Santos Malaquias, subscrita pelos vereadores Alessandro Donizete de Oliveira, Fábio Alves Moreira e Rodrigo Ramos Soares, a Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, apresenta parecer sobre a matéria. As folhas 221/223 encontra-se o parecer da Procuradoria Legislativa da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. Conforme informação de folhas 197 da lavra da Coordenação de Controle das Comissões, foram juntados às folhas 118/177, o relatório de avaliação atuarial. As folhas 178/196, informações sobre a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. O custeio de serviços próprios, de entes federados e plano de pagamento de precatórios. As folhas 198/200, a ilustre Comissão de Finanças e Orçamento apresentou seu parecer pela tramitação com a inserção de emenda, adotando o parecer desta Procuradoria de folhas 109 a 116, encerrando o primeiro volume. As folhas 203, segundo volume, a divisão legislativa comprova a distribuição do citado parecer aos senhores vereadores, com a abertura de prazo regimental para a apresentação de emenda. As folhas 204 a 212 tratam da convocação de audiência pública prevista no artigo 48 da LC 101 a 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. As folhas 213 a 214 constam a ata da audiência pública. Chegam os presentes autos com a apresentação de uma única emenda às folhas 216 a 219, da lavra conjunta dos ilustres vereadores Guilherme dos Santos Malaquias, Alessandro Oliveira, Fábio Alves Moreira, Rodrigo Ramos Soares e Sérgio Santana. A emenda apresentada, como se verifica da mesma, tem unicamente o condão de acrescentar as diretrizes admitidas pela administração municipal a alguns tópicos que visam aperfeiçoar a execução das emendas impositivas, contribuindo desta forma para o aprimoramento da iniciativa. Inicialmente, cabe a esta assessoria jurídica reiterar na íntegra nosso parecer das folhas 109 a 116, acolhido pela Comissão de Finanças e Orçamento com a emenda apresentada às folhas 198 a 200. Assim, em face do exposto no aspecto que cabem a esta comissão a análise, o técnico, o financeiro e o orçamentário, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação.
salvo melhor juízo, é este o nosso parecer. Sala das Comissões, 26 de junho de 2023, Comissão de Finanças e Orçamento, Marco Roberto da Silva Tinho, presidente e relator, Roniele Martins da Silva, vice-presidente, Guilherme dos Santos Malaquias, membro. Em discussão, os pareceres. Esta presidência esclarece que, conforme o disposto no parágrafo 3º do artigo 174 do Regimento Interno, as emendas apresentadas serão discutidas e votadas isoladamente. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Altera o artigo 17, que passa a vigorar com a seguinte redação. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para a providência deste, o montante referente à queda de arrecadação, acompanhado da devida memória de cálculo, para que este avalie e realize eventual limitação de empenho e na movimentação financeira. Em discussão, está aberta a votação. Em votação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Jaque. Justificar a ausência do vereador Anderson Delana. Justificado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Topete. A ausência do vereador Rafael Tucla. Justificado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Alain. Justificar a ausência do vereador Ricardo Queixão por motivos particulares. Justificado. Em votação? Com a palavra, vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, na data de ontem foi divulgado o censo 2022. E aqui na Baixada Santista, como um todo, teve um crescimento populacional entre 2010 e 2022 de 8,49%. E a cidade de Cubatão registrou uma redução populacional na casa de 5,26%, saindo de 118.720 habitantes para 112.471 habitantes, uma diminuição de 6.249 habitantes. Por que eu estou falando isso? Para trazer um alerta para nós do Legislativo e também para o Executivo, em que o que está acontecendo, o que estamos vivenciando na cidade, são nossas populações, são o nosso povo saindo daqui e indo para cidades vizinhas. Isso é fruto do quê? De políticas públicas errôneas a serem estabelecidas em nossa cidade. Porque o planejamento de vida das famílias cubatenses hoje, qual é? É ir embora da cidade de Cubatão. A cidade de Cubatão está perdendo suas origens. Vão para outras cidades vizinhas, em especial o município de Praia Grande, porque foi o que maior teve crescimento populacional, mesmo pagando uma carga tributária maior, porém tendo qualidade de vida, o que nós não temos na cidade de Cubatão. Está ficando uma cidade sem identidade. E o porquê isso? Porque aquilo que temos de melhor na cidade de Cubatão está se exaurindo, se acabando. Nós vemos a cultura, que foi um dos pilares da cidade, ser uma política pública permanente, dependendo do terceiro setor para ser desenvolvido, o amor à causa, o esporte da cidade parado, se não fosse o terceiro setor também, as pessoas que são apaixonadas pelo esporte não teriam uma política pública desenvolvida pelo município, as escolinhas municipais praticamente acabaram, grandes orgulhos e símbolos nossos do esporte, como por exemplo, o Poliesportivo Roberto Dick, autorizado a entrega para a iniciativa privada, porque até agora ninguém sabe direito o que vai ser feito, e nossa cidade de Cubatão vem num retrocesso até legislativo, legal. Por exemplo, plano diretor da cidade do século passado, de 1998, são 23 anos de atraso, está sendo discutido agora, mas sabemos em que se poderia ser mais veloz, mais ágil, e não está sendo. Então, isso tudo está culminando na população cubatense indo embora, buscando outros ares. E aqui, ficando para trás, no desenvolvimento como um todo, e infelizmente, quem vai pagar o preço por isso
é a própria população, com uma diminuição na carga de arrecadação, por isso que eu estou falando nesse momento, porque estamos votando o LDO, onde faz toda a diretriz do que é o orçamento municipal. Então é necessário se trazer esse alerta para que possamos refletir, entender o porquê da população estar indo embora e que o orçamento reflita a necessidade da permanência, da segmentação das famílias cubatenses na nossa cidade. Continua em votação, com a palavra o vereador Sérgio Calçado. Oi, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pegando um gancho até na fala do vereador Rodrigo Alemão, olha a importância que essa sessão extraordinária no dia de hoje, uma quinta-feira, às 10 horas da manhã, ela tem para a cidade. Nós estamos discutindo a lei orçamentária anual, o orçamento que vai ser vigente para o ano de 2024 e de que forma nós podemos fazer com que a cidade realmente saia desse marasmo. Até porque você vê hoje uma cidade, como bem colocado pelo Rodrigo, uma cidade que existe o esvaziamento, existe a mudança das pessoas da cidade, até porque você não consegue ver aquilo que anteriormente nós tínhamos, vereador Rodrigo, hoje findaram. Qual a necessidade que as pessoas têm hoje de buscar um parque da cidade? Qual é o parque que nós temos para fazer uma caminhada? Daqui a pouco não teremos como fazer uso disso. E mais do que isso, vereador Rodrigo Alemão, a cidade, até os investimentos, nós deveríamos, como o senhor bem colocou, a questão do nosso plano diretor. Só para se ter uma ideia, senhor presidente, a capital paulista, ela também está discutindo o seu plano diretor. Houveram pelo menos 50 audiências públicas, 50, para se discutir de que forma a capital paulista vai ser redistribuída em seu espaço territorial. Sabedor de que existe uma necessidade óbvia da construção de novas moradias com uma altura bem maior, edifícios com mais altura, próximo aos transportes coletivos, onde há a viabilidade de pessoas num número bem maior. A nossa cidade, ao contrário de tudo isso, o vereador Rodrigo, assim como a Câmara Legislativa, quem fez parte da outra legislatura sabe da discussão, o quanto nos empenhamos para que isso saísse do papel. Mas, mais uma vez, iremos acabar mais um ano, vereador Rodrigo, assim como o vereador Roxinho, que também fez parte da legislatura anterior, e nada sai do papel. Então, uma cidade que, infelizmente, hoje você discute algo que chega a quase 2 bilhões de reais, nós teremos um orçamento muito robusto e, infelizmente, obras que não se acabam, que não têm início, meio e fim. Essa cidade que nós iremos ofertar para os nossos filhos no futuro, basta a gente entender a plenitude, o tamanho que existe hoje da votação e, infelizmente, o entusiasmo que a gente vê que ainda é muito pouco. É só, senhor presidente. Continua em votação, com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores e nobre vereadora, um bom dia. Eu não ia fazer comentário voltado à pauta, mas aí, pelos meus companheiros de parlamento, me faz reforçar a necessidade de também demonstrar a minha indignação, né? O que estão fazendo com a cidade de Cubatão. E é simples, eu cheguei a dizer que Cubatão tinha aproximadamente 130, indo para a casa de 140 mil habitantes. E a gente vê um dado assustador, e a matéria ontem na TV regional, essa TV regional que, tempos atrás, falaram lá do outro lado que eu fazia demais exposições negativas. Quem faz é o outro lado que faz essa exposição negativa. Os números disseram isso, vereador Tinho. É muito triste, 112 mil habitantes nós temos, as pessoas estão indo embora de Cubatão. Mas eu consigo entender quem está indo embora. O que nós temos de atrativo para se manter na cidade? A gente continua porque a gente acredita ainda, né? E eu tenho essa esperança do fim desse atoleiro, que é o fim desse governo, e sem nenhuma possibilidade, lógico, da continuação disso. Até mesmo quem pensa em tomar conta disso futuramente, apontado pelo seu prefeito, não tem noção nenhuma de gestão. Acho que não sabe fazer gestão de uma sala, de um boteco. Então não vai saber de uma cidade que precisa ser resgatada. Até muito claro isso, as pessoas vão embora porque as pessoas estão cansadas daqui. O que nós temos para oferecer? O que nós temos, além de muito dinheiro e não ter nenhuma política pública voltada ao povo? Não
tem. A gente tem as piores estruturas de saúde, a gente tem as piores estruturas de ensino, a gente não tem mobilidade na cidade, a gente não tem turismo na cidade, a gente não tem segurança. A gente tem, sim, um prefeito envolvido com diversos escândalos, com crimes, envolvido com a Polícia Federal, né, com superfaturamento, com emergenciais fabricados. E as pessoas se cansam, falam, tentam, apostam, mas chega uma hora, aquela coisa que não dá mais, eu vou embora daqui. Então, enquanto não tiver uma cidade que atraia, que tenham políticos sérios, né, que não sejam coniventes com a desonestidade de nenhum político, né, e que tentem mesmo, de forma a resgatar a cidade, a gente vai continuar perdendo. Mas eu tenho muita esperança que futuramente a gente vai, muito em breve, conseguir resgatar a cidade, tirando esses tiranos do poder, esses criminosos do poder, e aí sim voltar a crescer a cidade de Cubatão e as pessoas voltarem a ter esperança de dias melhores aqui na cidade. Só dessa forma. Na forma que nós temos, é só vergonha para a região. Só isso, presidente. Continua em votação, com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, vereador Rodrigo, realmente eu peguei aqui a questão do censo, que saiu na tarde de ontem, né, no dia de ontem, quer dizer, e muito me assustei com os números da cidade caindo aí negativamente a 5,26. A cidade, na região, aqui a gente sempre fala da questão da região metropolitana, porém na prática não se exerce, muito se discute, porém não se exerce. A cidade que mais cresceu foi Bertioga, com 34,72. A segunda foi Mongaguá, com 33,82. Terceira, Praia Grande, que já vem no crescimento aí de 15, 20 anos, é normal Praia Grande crescer. Agora, Itanhaém, com 29,2. E a quinta cidade, Peruíbe, com 14,34. O que alerta nisso, nesses dados aqui da região, vereador Alessandro? Foi justamente o que Vossa Excelência colocou, mas eu acrescento até um pouco mais. Se nós formos analisar politicamente as administrações municipais que se passaram ao longo desses anos, 8 anos de administração Márcia Rosa, mais 8 anos hoje do governo Ademar, e numa possível sucessão, eu acredito que no próximo, que vai dar aí o próximo censo IBGE, o nosso número de redução vai passar de 10. Essa é a grande realidade, que não tem qualquer tipo de política pública, vereador Tinho, na nossa cidade, que agrade qualquer cidadão ficar na cidade. Porque nós perdemos, por exemplo, para Peruíbe, aí vão questionar, vão falar, essas cidades todas são praianas. Mas a gente bate aqui em orçamento, por exemplo, a cidade de Peruíbe, que cresceu 14,34, teve um aumento populacional de 14,34, em orçamento, dá como se cada município Cubatão tivesse um rendimento per capita de quase 15 mil reais. Olha o tamanho do absurdo, e hoje nós estamos votando aqui o orçamento de 2024, praticamente, né? A LDO é o processo para votarmos o orçamento de 2024. Aonde que na nossa cidade, a nossa população tem um rendimento desse? Então, olha só o tamanho da nossa responsabilidade na votação desse projeto hoje e das políticas públicas para o nosso município. Os números não mentem, o IBGE aqui mostrou. Aí eu respondo até o vereador Rodrigo, que ele pergunta por quê? O porquê é das políticas. E todas essas cidades que reduziram aqui, como São Vicente, próprio Guarujá, é por administrações que se envolveu em coisa errada. E não deu resultado para a população. É só, senhor presidente. Continua em votação. Aprovado a emenda da comissão. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda de autoria do vereador Guilherme do Salão dos Santos Malaquias, subscrita pelos vereadores Rodrigo, Sérgio, Roxinho e Alessandro. Emenda. Emendas ao projeto de lei número 34/2023 para acrescentar parágrafo 2º ao artigo 7º,
acrescentar parágrafo único ao artigo 9º e suprimir o inciso 6 do artigo 34, todos do mencionado projeto de lei. Artigo 1º. Acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 7 do projeto de lei número 34/2023, que passará a ter a seguinte redação: na hipótese de excesso de arrecadação apurada no exercício de 2024, majorando a previsão de receitas correntes líquidas da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo deverá comunicar ao Poder Legislativo para a complementação das indicações de emendas individuais. Artigo 2º. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 9º do projeto de lei número 34/2023, que passará a ter a seguinte redação: artigo 9º. Parágrafo único. O Poder Executivo deverá empenhar as emendas impositivas que não apresentarem impedimentos de ordem técnica até 180 dias contados da publicação da Lei Orçamentária Anual. Artigo 3º. Suprime o inciso 6 do parágrafo único do artigo 34º do projeto de lei número 34/2023. Despesas cujos recursos sejam oriundos de superávit financeiro do exercício anterior ou excesso de arrecadação realizado ou estimado no exercício financeiro corrente. Artigo 4º. Esta emenda entra em vigor na data da sua aprovação. Sala Dona Helena Melete Cunha, 7 de junho de 2023. Guilherme dos Santos Malaquias, vereador do PROS. Em discussão. Está aberta a votação. Em votação. Vereador Topete. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão, já incorporada às emendas aprovadas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Jaque. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 39. Submeto ao plenário a questão de ordem da vereadora Jaque. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 39. Em discussão. Está aberta a votação. Em votação. Palavra ao vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, hoje está sendo um dia bem diferente, uma manhã bem diferente, né? Porque poucas vezes eu vi emendas apresentadas pela oposição sendo aprovadas e o governo municipal tem que agradecer à oposição por estarmos aprovando a lei de diretrizes orçamentárias, porque se não fosse a base da dita oposição, sequer quórum teria para aprovar a lei de iniciativa do prefeito. Demonstra a responsabilidade de todos nós, é óbvio que todo mundo tem sua responsabilidade, tem o seu problema pessoal particular que não pôde vir, é natural, mas demonstra a responsabilidade da oposição e que não olha se o projeto é da base, se é do prefeito, de vereador A, B, C ou D. Se é bom para a cidade, a gente aprova, sem problema nenhum, como acabamos de aprovar, e Vossa Excelência todos estão de parabéns que aprovaram emendas importantes para a cidade da oposição. Parabéns, vereadores da base que estão aqui hoje. Além disso, pegando o gancho ainda na questão do censo, a população está indo embora de Cubatão, é fato, os números hoje comprovam, principalmente porque desacreditou nos poderes públicos. O poder público perdeu credibilidade junto à população e junto ao empresariado, que não investe na cidade. Por quê? Vai investir se tem uma estabilidade política, uma estabilidade econômica, em que vai mostrar que ele vai ter um retorno também. É óbvio
E por que investem em Praia Grande? Porque Praia Grande cresceu tanto, Santos e outras cidades aqui em volta, que tem uma per capita até menor que Cubatão. Porque lá tem um governo estável, um governo que faz a distribuição da riqueza de forma correta. As políticas públicas acontecem, traz qualidade de vida para a população. E não acontece, não é de agora, há algum tempo. A população acreditou no primeiro mandato, com uma votação maior do que foi na reeleição do atual prefeito. É um alerta. Na última eleição municipal, foram cerca de 30% de abstenções, pessoas que não saíram de casa para votar. O segundo colocado na última eleição ao executivo foi a população que não saiu de casa para votar, ou seja, nenhum deles representava o que a pessoa pensava para a cidade de Cubatão. E os números agora estão cada vez mais demonstrando esse alerta para todos nós. Senhores, senhora, vocês acham que a população, se continuar a desacreditar, vai sair de casa para votar? Não, e corretamente, tem esse direito também. Então, repito, é um alerta e este momento é muito oportuno para isso, porque estamos votando a lei de diretriz orçamentária. O orçamento vai vir de lá para cá e que possamos refletir o que a população quer para a distribuição correta da renda e nós representamos a população. Não representamos partido político, não representamos governo. Em primeiro plano, representamos a população que votou em nós, estamos aqui exercendo o mandato por eles e para eles. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Alessandro. Presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, voltar a falar dessa vergonha. E o sentimento também de tristeza, né? As pessoas irem embora, e concordo plenamente com o vereador. Perdemos, a classe política perdeu a credibilidade. Ninguém quer investir. Os empresários não querem investir, porque o gestor atual não tem credibilidade nenhuma. Se nós tivéssemos um grupo político que tivesse, de fato, a responsabilidade, honestidade, diferente desse governo que nós temos, em fazer a cidade voltar a crescer, as pessoas acho que teriam paciência, e essas que foram, e algumas que não conhecem Cubatão, pode ser que lá na frente voltassem, retornassem, viessem para a cidade de Cubatão. Mas o que nós temos hoje não é interessante. Quero aproveitar também para dizer em relação a uns ruídos. Perdão. Na última sessão, nós não tivemos o sucesso esperado, que poderia, através, se tivesse esse sucesso esperado, da cassação do prefeito, da abertura do processo de impeachment do seu prefeito, sinalizaria para alguns empresários, munícipes, pessoas, a intenção de voltar e acreditar na cidade, mas a gente continua com o pior gestor. Mas os ruídos que eu digo, senhor presidente, foi em relação a uns boatos e uns comentários de um possível racha, ruptura, entre aqueles que se posicionam contrário ao desgoverno do senhor prefeito Ademar. Eu quero deixar claro aqui, presidente, muito claro, que a minha intenção é juntar com todos aqueles que acreditam na possibilidade de mudança da cidade, o resgate da cidade, e que não tem, por minha parte, nenhuma ruptura. Tem algumas discussões políticas, que às vezes a gente diverge, né? E aqui é o campo da discussão, mas não tem nenhuma rachadura de grupo opositor. Tem pessoas que se posicionam contrário ao governo, que têm ideias diferentes, mas a minha intenção é somente somar com quem discorda com esse desgoverno. Então, não existe nenhuma rachadura por minha parte, muito pelo contrário. A ideia é cada vez mais pegar na mão e tomar a cidade na mão dos bandidos que nós temos comandando a cidade hoje. Só isso, presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, vamos lá. Como que uma cidade como a nossa, senhor presidente, ela pode pensar em trazer mais pessoas, mais investimentos, se na última terça-feira nós demos um cheque em branco para o chefe do governo do Executivo Municipal, criando a possibilidade de que o mesmo venha tirar, de forma leviana, mexer na história dos nossos servidores públicos. É dar o cheque em branco para que esse cidadão, em cima de tantas maldades que o mesmo já criou, para que o mesmo crie mais maldades. Aí eu pergunto, para todos os técnicos da Prefeitura Municipal de Cubatão, qual é o técnico do município hoje que não está tentando um concurso público para sair desse município?
até porque nós temos um orçamento, nós iremos votar um orçamento que não é pouco, é muito dinheiro, é muita grana, e a gente não tem sequer a possibilidade hoje de contratar um médico para algumas especialidades, vereador Alessandro. Por quê? Porque ele dá deserto. O cara não vem. O cara não vai estudar para vir para cá para ganhar 3 mil reais, com todo respeito a quem ganha 3 mil reais, mas o cara estudou 10 anos, estuda dioturnamente e vai lá e tem um salário de 3 mil reais, 2 mil reais. Não há a possibilidade. Nós temos técnicos, os nossos jovens aqui da Casa Legislativa também, hoje irão procurar novas oportunidades, aqueles que conseguem ainda buscar novas oportunidades, porque não há possibilidade. Nós chegamos num teto que não tem a possibilidade de crescer. Então, a cidade que nós esperamos, a cidade que nós defendemos, tem que ser uma cidade que tenha que ter aqui no parlamento uma ampla discussão. E divergir de ideias, vereador Alessandro, faz parte da democracia. Divergir de pensamentos vai fazer parte sempre, mas esse é o processo, essa é a casa onde deve-se haver a discussão, presidente, hoje, vereador Tinho, deve-se haver a discussão, mas antes de qualquer coisa, entender que o povo tem que ser aquele que deve ser atendido. Então, todas as vezes que o legislador não consegue ouvir a voz do povo, há o esvaziamento da cidade. Olha uma outra coisa que é um absurdo. Nós votamos aqui, vereador Rodrigo, algo que é de suma importância, que foi o WAVE, o estudo de impacto de vizinhança. Foi uma lei que só veio se apropriar para a cidade de Cubatão quando aconteceu aquela questão da ultracarga, eu já falei sobre isso. Mas, mais uma vez, a cidade, o prefeito municipal, ele usa hoje do estudo de impacto de vizinhança para ficar explorando as pessoas que vêm investir em Cubatão, e automaticamente ele acaba não atraindo novos investimentos para a cidade. Esse cidadão brinca com a cidade de Cubatão, e aí empresário algum quer vir para a cidade de Cubatão para investir, por quê? Porque já sabe qual é a contrapartida, e o mesmo deveria tomar vergonha e fazer o seu orçamento para que o mesmo pudesse ter começo, meio e fim. É só, senhor presidente, volta a falar. Continua em votação. De ordem primeiro, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rodrigo. Para registrar a presença, 2 vereadores presentes nessa casa. Mihalho, muito obrigado pela presença aqui na nossa galeria. Essa vereador Bigode também, desculpa. Agradece o ex-vereador Mihalho e o ex-vereador Bigode. Continua em votação. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Guilherme do Salão. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, a gente entra nesse cunho da situação da cidade, tá mais cinza, sem cor, sem uma alegria estampada no rosto do povo. Você não vê projetos de magnitude que deixem uma história aqui na cidade, né? A gente fica vendo o tempo tá passando. Antigamente o problema era a parte financeira na cidade, se orgulhavam em falar isso até da recuperação. Hoje a cidade está bem financeiramente, e aí, como foi dito aqui pelos vereadores que me antecederam, o Rodrigo Alemão, vereador Roxo, Sérgio, Alessandro, uma parte que assusta muito. A gente vê as pessoas, a população da cidade indo embora, aumentando a arrecadação da cidade, e você não vê essa distribuição. E como aqui a gente diz, a cidade ela não foi aqui para acumular riquezas, né? E sim, você arrecada e distribui, devolve ela para a população. É de direito aumentar o desenvolvimento das pessoas, melhorar a mobilidade urbana, que é uma coisa aí difícil. E falando em mobilidade urbana, queria deixar aqui também meus sentimentos a uma colaboradora aí da Fênix, a Ana Lúcia Reis dos Santos, que faleceu aí numa fatalidade que ocorreu aí no estacionamento dos ônibus, na garagem, né? Perdeu sua vida aí trabalhando, mulher que se dedicou, trabalhou eletricista, né? Desempenhando aí seu papel, e aí acabou falecendo. E voltando aqui ao assunto, a gente vê uma tristeza nos olhos do cubatense. Ele está perdendo esse brilho, desenvolvimento, estudo e outros quesitos mais. É só isso, senhor presidente. Continua em votação.
Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão com emendas o presente projeto de lei. Nos termos do parágrafo do artigo 108 do Regimento Interno desta Casa e conforme entendimento com os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, esta presidência convoca a sessão extraordinária a ser iniciada logo após o término da presente sessão, para apreciar em segunda discussão e redação final o processo número 330/2023, projeto de lei número 34/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes gerais para elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2024 e da outras providências. Esgotada a pauta de ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Esta presidência solicita 1 minuto de silêncio em memória da eletricista Ana Reis dos Santos. Desculpa, Ana Lúcia Reis dos Santos. Obrigado, vereador. Solicito que a vereadora Jaque Barbosa permaneça na vice-presidência, o vereador Alain Matias na primeira secretaria e o vereador Topete na segunda secretaria. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Alain Matias. Para justificar a ausência do vereador Ricardo Queixão por motivos particulares. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Topete. A ausência do vereador Rony do Bar e do vereador Kleber do Cavaco. Justificado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Jaque Barbosa. Justificar a ausência do vereador Anderson Delana. Justificado. Esta presidência esclarece que, nos termos da legislação em vigor, a presente sessão destina-se exclusivamente à apreciação do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes gerais para elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2024 e da outras providências. O único item da pauta é o processo número 330/2023, projeto de lei número 34/2023, autoria Prefeito Municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa para apreciação em segunda discussão. Dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2024 e da outras providências. Em discussão. Está aberto a votação. Em votação.
Aprovado. Está, portanto, Guilherme Roxinho. Alpete. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
A 21ª sessão extraordinária terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão e quem comandou essa sessão extraordinária foi o vice-presidente Marcos Roberto Silva, o vereador Tinho, que está aqui ao meu lado. Vereador, uma sessão tranquila, a aprovação com emendas apresentadas pelo vereador Guilherme do Salão, subscrito por outros vereadores, enfim, uma sessão tranquila, LDO aprovada para 2024. Bom dia ao senhor. Bom dia, Augusto, a todos que estão nos assistindo. É importante sessão hoje, tranquila, como você falou, mas de muita responsabilidade, né? Até porque nós estávamos aprovando e aprovamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município para o exercício de 2024, no qual o próximo passo é aprovar o orçamento. Então, essa é uma lei importante, onde dá o direcionamento do orçamento. Claro que foi apresentado uma emenda do vereador Guilherme do Salão, e emenda essa importante e aprovada também por unanimidade dos vereadores que se fizeram presente nessa manhã. Ou seja, tudo feito dentro da lei, isso aqui é importante para a população, não é, vereador? Sim, sim. Então, não só é importante para a população, mas também para nós, parlamentares, que dá uma segurança maior daquilo que é feito com o nosso orçamento para o exercício de 2024. E só lembrando que hoje, a partir das 19 horas, tem a sessão solene em comemoração à Semana Afonso Schmidt. Exatamente. Hoje, logo mais, estaremos mais uma vez presente na sessão solene de Afonso Schmidt. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, é sempre um prazer e estamos sempre à disposição. Muito bem, está aí a participação do vereador Marcos Roberto Silva, o vereador Tinho, vice-presidente desta Casa de Leis, que presidiu a 20ª e 21ª sessão extraordinária aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Como ele mesmo disse, à noite nós estaremos ao vivo aqui direto do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, mostrando ao vivo a sessão solene em comemoração à 48ª Semana Afonso Schmidt, esse escritor, jornalista, poeta importante da cidade. E a você que nos acompanhou, os nossos agradecimentos, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.